Se costuma dizer que um presidente no Brasil só governa de fato por 2 anos. Os outros 2 anos do mandato é preparando a reeleição. E no caso do Bolsonaro, na verdade nem isso, né? No caso do Bolsonaro, ele entrou na presidência já pensando na reeleição e já fazendo campanha eleitoral para o futuro. E há um problema no modelo democrático brasileiro, que eu não acho que é um modelo, na verdade, né? Eu acho que é um modo, a relação que o eleitor tem com a política, que tende a pensar que tudo depende do presidente. Ou seja, todas as conquistas são do presidente e todos os fracassos são do presidente. E é óbvio que, na verdade, nesse sistema que existe no Brasil, isso é diluído em diferentes poderes, em diferentes instâncias também, né? Presidente, governadores, prefeitos, o Congresso, as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores. Ou seja, você tem uma divisão do poder que é saudável e também serve, né, para não concentrar o poder demasiado na mão de uma única pessoa. Então é evidente que inúmeros problemas que o Brasil passa hoje não são culpa exclusiva do Bolsonaro. É importante ressaltar isso, porque a gente vem criticar o Bolsonaro todos os dias aqui por uma série de erros dele, né? Uma série de coisas que ele causou, mas é óbvio que tem vários problemas que são ou de outros poderes, ou de outras instâncias, ou até mesmo da conjuntura global, né, do momento no mundo. O Bolsonaro, por exemplo, não causou a pandemia. Ele não é responsável por criar a pandemia, embora ele seja responsável por inúmeras mortes no Brasil pelo modo como ele se comportou diante dessa crise. Então, é importante ressaltar isso, né, para poder entender que o brasileiro tende a olhar o presidente como salvador da pátria, e isso é um erro. O presidente, ele é um dos elementos dentro de uma máquina gigantesca, estatal, de administração de um país. Mas antes de explorarmos mais esse tema, já peço para que você deixe uma curtida nesse vídeo, deixe aqui embaixo no comentário um bom dia, Henry, como estão as coisas, e também se inscreva no canal, porque nossa meta é, até o fim do ano, de 700 mil inscritos. Vamos chegar lá. Mas como eu disse, o Bolsonaro foi alguém que entrou no poder e jamais deixou de fazer campanha eleitoral, desde o começo ele faz isso, jamais governou de maneira eficaz, pelo menos, né? É um criador de crises sucessivas, e além disso, outra coisa que a gente percebe é que ele tem um poder enorme de tentar transferir a culpa, né? Então, assim, ele vem, se apresenta como Messias, né? Como o cara que vai mudar tudo, que vai quebrar o jogo, que vai acabar com tudo que tá aí. Mas quando ele chega no poder, ele não consegue fazer isso, porque seria óbvio, né? Isso era óbvio. Só uma pessoa muito leiga e muito ignorante em política acharia que o Bolsonaro teria algum tipo de poder para transformar realmente as coisas. Então ele vai, entra no poder, não consegue fazer o que ele se propõe, felizmente, porque muitas coisas eram desastrosas, e assim ele começa a transferir, né, a culpa. Não, a culpa é do Congresso, a culpa é do Supremo, a culpa é dos governadores e prefeitos, na pandemia, por exemplo. A culpa é dos outros, nunca é dele. E daí uma grande parte da população não compra isso, porque tem, de fato, essa noção de que o presidente é o responsável por tudo. Então, a próxima eleição, ela será basicamente uma eleição plebiscitária, se as pessoas querem ou não a permanência do Bolsonaro. E tudo sinaliza, né, no modo como as coisas estão indo, e agora também a gente teve resultados ontem do PIB, né, que foi negativo, a inflação e uma série de outros problemas que estão impactando na vida real dos brasileiros, isso vai gradualmente corroendo a popularidade do Bolsonaro. Ele já vem em queda livre, né? Desde que começou a pandemia, ele vem em queda livre, ele não consegue sustentar mais a sua base. A gente está chegando, talvez, no ponto mínimo de apoio do Bolsonaro, que são realmente os protofascistas brasileiros que estão ainda agarrados ao Bolsonaro, mas, de resto, boa parte daquela popularidade que ele tinha e daquela onda bolsonarista que o leva ao poder já se desintegrou. Agora só resta mesmo os 20% protofascistas brasileiros. E daí, por outro lado, o outro nome que surge, né, como oposição ao Bolsonaro e traz a recordação do passado, um passado que foi para muita gente de prosperidade, ou de crescimento, ou de conquistas, vem o Lula. Como eu falei, a próxima eleição será basicamente plebiscitária, se as pessoas querem Bolsonaro ou não querem mais. E daí, o nome mais viável e o nome mais importante nessa corrida, por enquanto, é o Lula. Acho muito difícil que surja um nome capaz de disputar essa posição com o Lula. Por enquanto, não há nenhuma perspectiva. Tem surgido aqui algumas especulações, né? Simone Tebet, por exemplo, Alessandro Vieira, e daí você tem os outros nomes, né? O João Dória, o próprio Ciro Gomes, tem outros nomes sendo cogitados aí, mas nenhum deles, por enquanto, tem viabilidade. A Simone Tebet ou o Alessandro Vieira, por mais que eles se destaquem na CPI, né, com perguntas incisivas, no modo como eles se articulam, no modo como eles confrontam os depoentes, não me parece que eles teriam qualquer tipo de possibilidade de representar a tal terceira via, que é uma busca feita por
principalmente ex-bolsonaristas. Bolsonaristas arrependidos que agora querem desembarcar do Bolsonaro, não querem a volta do PT, não querem de novo Lula e querem encontrar uma saída à direita. Uma saída à direita. Algum candidato que represente seus valores, que represente o tal conservadorismo liberal do Brasil, né? Liberal na economia e conservador nos costumes. Então eles querem uma alternativa que vá nesse sentido. Se vai surgir, não sei. Eu acho que não. Mas, de qualquer maneira, é como se delineia o cenário. E daí, hoje, saiu uma pesquisa aqui do Datapoder e mostra já uma leitura do que pode acontecer no próximo ano. Eu sempre preciso ressaltar isso aqui. Pesquisa eleitoral, pesquisa de intenção de voto, elas sempre são um retrato do momento. É como se você tivesse fazendo uma careta aqui e tirasse uma foto sua fazendo careta. Não quer dizer que a sua cara seja daquele jeito, mas pegou aquele retrato, né? Pegou aquele momento. Então, nesse momento, de acordo com essa pesquisa, publicada hoje, Lula venceria Bolsonaro por 55% a 30% no segundo turno. Então aqui mostra de fato como o Lula vem forte na próxima eleição, ele vem com apoio significativo da população, e, inclusive o Lula tem se articulado, né? Ele tem tentado agora estender, né, os tentáculos e criar pontes com rivais históricos, com partidos também que já integraram inclusive, né, a base do PT anteriormente, está dialogando com o Centrão, ou seja, pode ser que muita gente que hoje apoia o Bolsonaro vá se tornar lulista roxo na próxima eleição, porque é como o jogo funciona, gente. O jogo, em parte, tem a ver com ideologia, né, tem a ver com a proposta, tem a ver com a mensagem, mas também, em grande parte, tem a ver com os interesses, tem a ver com os conchavos, com uma mão lavar a outra. Não é um jogo bonito de se ver, mas é um jogo como ele acontece. E não dá para ser aqui idealista e ingênuo de achar que alguém governa sem o apoio dessas alas fisiológicas que só querem estar orbitando o poder. Então o Lula, como um macaco velho que entende muito bem da política, e ele tem um grande mérito em relação ao Bolsonaro, que é isso, né? É alguém que compreende como funciona a política, e alguém que é capaz de se articular, e alguém que é capaz de mostrar, olha só, eu não sou esse monstro que vocês pintaram, porque ele nunca foi, na verdade. A gente tem a história do Lula, anos 80 e 90, que ele era pintado como comunista, que se chegasse no poder, sabe, acabaria com a classe média, acabaria com os ricos, e ele chega no poder lá e não tem nada disso. Então essa ideia de que o Lula fosse algum tipo de radical que abalaria com as estruturas da sociedade, isso já foi desmentido nos governos petistas, inclusive. Então agora ele precisa, de novo, né, recriar essa imagem de que ele não é o radical que pintam que ele é. O que, por um lado, repele os radicais de esquerda que esperam, de fato, um candidato, sabe, disruptivo, que vá tentar destruir, sabe, certas estruturas históricas de opressão dos mais pobres, coisa que o PT não vai fazer. Então isso repele, em parte, a extrema esquerda brasileira, e, por outro lado, obviamente, que sempre vai ter rejeição da extrema direita, né? Porque a extrema direita, ela é preconceituosa, a extrema direita, ela é contra o pobre, principalmente, né? Ela está simplesmente se lixando para o pobre. Então o Lula tem feito essa manobra de reconquistar aliados que ajudaram, inclusive, quando ele governou nos primeiros mandatos. Então, nessa pesquisa aqui do Datapoder, você tem algumas simulações, tem o Lula com 55% das intenções de voto e o Bolsonaro com 30%. 10% de branco e nulo e 5% não sabem. Então, esse é um retrato de 30 de agosto até 1º de setembro, dias atrás. É um retrato de agora, né? É como o eleitor brasileiro, é como o cidadão brasileiro está olhando o cenário hoje, está olhando o governo Bolsonaro principalmente e rejeitando esse governo. Eles não querem mais o Bolsonaro no poder. Muita coisa pode mudar adiante. Pode melhorar as coisas, né? O Brasil pode virar um paraíso daqui a um ano, mas é improvável. A tendência, né, percebendo o ritmo das coisas, é que a crise econômica se acentue, que as consequências sejam nefastas de agora em diante. E isso certamente vai continuar sabotando e minando, sabe, a popularidade e a reação da população em relação ao Bolsonaro. Em outras simulações aqui, eles fizeram Bolsonaro e João Dória, né? João Dória com 39% e Bolsonaro com 32%. Em outra simulação, Lula versus João Dória, Lula com 50% e João Dória com 18%. Em outra simulação, Ciro com 41% versus Bolsonaro com 37%. Bolsonaro versus Datena, tem um empate técnico aqui, Datena com 33% e Bolsonaro com 32%. Lula versus Datena, 54%, Datena 17%. E achei estranho não fazer uma simulação aqui, Lula versus Ciro Gomes, né? Seria curioso perceber, mas imagino também que ficaria na casa do Dória, por exemplo, né? Lula com 50% e Ciro talvez na faixa dos 18%, 20%. Não acho que o Ciro Gomes também teria uma margem tão grande contra o Lula. Como vocês podem ver nesse cenário aqui pintado, né, nessa pesquisa, de fato,
os grandes players, né, os grandes participantes da próxima eleição, por enquanto, ainda são Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro ainda tem uma popularidade estranhíssima, né? Se for pensar que 30% votaria nesse genocida, né, isso aqui é assustador, isso aqui é simplesmente inacreditável, mas 30% votaria no genocida, enquanto 55% optaria pelo Lula. Mas muita coisa pode mudar, como eu disse. A gente pode ter, sabe, reviravoltas ao longo dos próximos meses, tem mais de um ano ainda até a eleição, muita coisa pode mudar, esse cenário pode se reverter, alguma coisa pode acontecer, Bolsonaro pode não querer participar da eleição, né, como a gente tem já falado aqui, né, que pode ser que, percebendo sua derrota, que ele opte, por exemplo, para ser um candidato a outra coisa, né, candidato a deputado federal de novo, senador, sei lá, alguma outra coisa, para poder manter o foro privilegiado e não acabar preso, como ele tem medo. Então pode ser que, ao perceber, ao constatar que ele tem poucas chances de se reeleger, ele simplesmente pule fora, alegando talvez a questão da fraude nas urnas, né? A urna não é, o voto não é impresso, portanto não posso confiar que o resultado eleitoral vai ser de fato aquilo que aconteceu. Podem fraudar para o Lula, e além disso também há um receio enorme, né? A gente não pode descartar isso, há um receio enorme de ruptura institucional, né? De que haja nesse meio do caminho aqui alguma manobra bolsonarista para tentar acabar com as eleições, para tentar acabar com a democracia e governar como um ditador. Não sabemos se ele vai conseguir fazer isso, se ele pretende fazer isso realmente, se ele tem força para isso, não sabemos nada, né? A gente está aqui acompanhando, lendo o cenário, mas tudo pode acontecer. E são muitas forças em colisão e a gente vai tentando compreender na medida que as coisas vão se desenrolando. E ele tem esse perfil autoritário, isso não é novidade. Inclusive até vou mencionar esse livro aqui, que é o livro meu sobre o Bolsonaro, no qual a gente fala muito sobre esse perfil autoritário do Bolsonaro e como ele sempre teve essa retórica autoritária e de ruptura institucional, ele sempre disse isso. E esse livro aqui, para quem mora em Portugal, para quem mora em Lisboa, esse livro está na Feira do Livro de Lisboa. Então você pode ir lá e comprar esse livro impresso lá com a Cotter Editorial. Eles têm um stand lá na Feira do Livro e você pode ter impresso esse livro. Mas só voltando aqui ao tema da eleição, o que eu percebo é que qualquer candidato que não esteja nessa disputa ou nesse dilema Lula versus Bolsonaro, qualquer candidato que venha se mostrar como alternativa vai ter muito chão pela frente, vai ter muito trabalho para poder conquistar e se mostrar como uma alternativa viável a essa divisão. Me parece que o eleitor já está meio cristalizado em suas posições, já vem, como eu disse, o passado, né, e olham para o Lula, olha só, tempos bons, tempos gloriosos, eu era feliz e não sabia, e daí muita gente vai trazer de volta essa memória, e outros estão ali com medo do Lula. Ah não, Lula é muito pior do que o Bolsonaro, então eu vou de volta no Bolsonaro porque é um genocida, mas é meu amigo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa pesquisa recente agora, que tem sinalizado, como eu disse, essa queda livre do Bolsonaro, né? Ele tem caído, sabe, em termos de popularidade, pesquisa após a outra ele só despenca. Então, assim, o que isso pode indicar pra gente, né? Como a gente pode agora enxergar o próximo ano aí, como as coisas vão se desenrolar, se o jogo será de fato esse na sua leitura, né? Bolsonaro versus Lula, ou se há alguma chance de alguém surgir e ocupar esse espaço e tentar disputar, né, de fato a eleição e se tornar presidente fora desse jogo, né? Eu acho difícil, eu acho quase impossível, mas vamos ver como as coisas se desenrolam. Então me digam aqui embaixo o que você pensa, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, confira o livro sobre o Bolsonaro e também, quem estiver em Lisboa, pode ir lá na Feira do Livro e comprar o livro impresso no stand da Cotter. E também se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!